Steve Reeves odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. Steve Reeves nasceu Stephen Lester Reeves a 21 de janeiro de 1926 em Glasgow, Montana. Stephen Lester Reeves passou a sua infância nas paisagens acidentadas do noroeste americano. A sua família mudou-se para a Califórnia durante a sua juventude, em busca de melhores oportunidades, como parte da migração para o oeste que muitos americanos empreenderam durante a Grande Depressão. Desde cedo, Reeves demonstrou um forte sentido de disciplina e ambição. O seu interesse pelo fitness começou na adolescência, quando descobriu o culturismo como um meio de melhorar a sua saúde e aparência. Rapidamente se dedicou ao levantamento de pesos com entusiasmo, passando inúmeras horas a aperfeiçoar o seu físico com uma devoção quase monástica. O jovem Reeves frequentou a Oakland Technical High School. Mais tarde, serviu com distinção no Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Como soldado no Teatro de Operações do Pacífico, ganhou reconhecimento não só pelo seu serviço militar, mas também pela sua incrível força física, realizando frequentemente feitos que deixavam os seus companheiros soldados admirados. Após a guerra, Reeves regressou à Califórnia e começou a competir em concursos de culturismo, uma decisão que acabaria por abrir caminho para a sua ascensão ao estrelato. No final da década de 1940, Steve Reeves começou a dominar o mundo do culturismo. O seu físico perfeitamente proporcional e simétrico ajudou-o a destacar-se numa época em que o volume muscular tinha frequentemente precedência sobre a estética. Reeves conquistou vários títulos prestigiados, entre os quais, Sr. Pacific Coast em 1946, Mr. America em 1947, Mr. World em 1948 e, finalmente, Mr. Universe em 1950, consolidando a sua reputação como um dos homens mais belamente construídos de sempre. A sua aparência era considerada o padrão ouro do culturismo natural. Musculado, porém elegante, forte. No entanto, com traços clássicos esculpidos como as estátuas da Grécia e Roma antigas. O sucesso de Reeves no culturismo chamou a atenção dos agentes de casting e produtores de Hollywood, que viram nele não só um espécime físico, mas um protagonista nato com presença no ecrã. Começou a ter aulas de representação e a estudar voz e dicção para se preparar para um novo capítulo na sua vida. Steve Reeves fez algumas participações menores em filmes americanos no final da década de 1940 e início da década de 1950, mas foi apenas quando foi para a Itália que a sua carreira realmente arrancou. Em 1958, Reeves foi escolhido para o papel do lendário Homem Forte em Hércules, um filme italiano de baixo orçamento realizado por Pietro Francisi. O filme tornou-se um inesperado sucesso internacional, arrecadando mais de 100 milhões de dólares em todo o mundo e lançando o gênero espada e sandália para a popularidade do grande público. Após o sucesso de Hércules, Reeves protagonizou uma série de épicos históricos e mitológicos, incluindo Hércules Desencadeado, 1959, O Gigante de Maratona, 1959, Os Últimos Dias de Pompeia, 1959, O Cavalo de Troia, 1961, e O Ladrão de Bagdad, 1961. Interpretava frequentemente figuras heróicas, guerreiros, reis e semideuses, dando vida a personagens da antiguidade clássica com uma combinação de nobreza estoica e presença física magnética. Os seus filmes foram particularmente populares na Europa e na América Latina, e Reeves tornou-se um dos atores mais bem pagos da Europa no início da década de 1960. Apesar dos orçamentos relativamente baixos e da narrativa simples de muitos destes filmes, a presença imponente, o charme e a imagem heróica de Reeves cativaram a imaginação de milhões. Era fluente em várias línguas e frequentemente dobrava as suas próprias falas nas versões estrangeiras dos seus filmes, o que o tornou ainda mais querido do público internacional. O que diferenciava Reeves de muitos outros culturistas que se tornaram atores era a sua defesa do culturismo natural e o seu compromisso com um estilo de vida saudável e equilibrado. Ao contrário de muitos dos seus sucessores, Reeves rejeitou abertamente o uso de esteroides anabolizantes e drogas para melhorar o desempenho. Em vez disso, promoveu o valor de uma nutrição adequada, de um treino regular e de uma vida saudável. Publicou vários livros e guias de fitness, como Construindo o Físico Clássico, O Caminho Natural,
que inspiraram inúmeros leitores a procurar a saúde e a força de forma natural. Mesmo nos seus últimos anos, Reeves manteve-se ativo no mundo do fitness, oferecendo conselhos, dicas de treino e motivação às gerações mais jovens. Foi um dos primeiros a defender o menor consumo de proteínas e o aumento dos exercícios cardiovasculares, conceitos que estavam à frente do seu tempo na comunidade do culturismo. Reeves era profundamente crítico da direção que o culturismo moderno tomou no final do século XX, lamentando o foco excessivo no volume e na massa muscular extrema em detrimento da estética e da proporção. As suas ideias ajudaram a inspirar uma onda de entusiastas do fitness a regressar aos ideais clássicos de desenvolvimento equilibrado e simétrico. Steve Reeves retirou-se da representação no final da década de 1960, após ter sofrido uma lesão no ombro durante a rodagem de uma cena com uma biga. Em vez de continuar no mundo fisicamente exigente dos épicos repletos de acrobacias, Reeves optou por se afastar de Hollywood e concentrar-se nas suas paixões, incluindo a criação de gado e a equitação. Levava uma vida relativamente tranquila em Valley Center, na Califórnia, dedicando-se a passeios a cavalo e à criação de cavalos. Embora mantivesse um perfil discreto, manteve-se uma figura querida entre os fãs do cinema clássico e do culturismo. Nos seus últimos anos, Reeves continuou a palestrar em convenções de culturismo e feiras de saúde, onde era sempre recebido com admiração e respeito. Steve Reeves, o lendário culturista e ator mais conhecido pelas suas icônicas interpretações de heróis mitológicos como Hércules, teve uma vida pessoal marcada por uma série de casamentos que refletiram diferentes fases da sua vida e carreira. O seu primeiro casamento foi com Sandra Smith, com quem se casou em 1955. Esta união ocorreu durante um período de transição na vida de Reeves, quando este estava a mudar o seu foco do culturismo para a representação. Na altura, Reeves estava a ganhar destaque em Hollywood, tendo participado em vários filmes e atraído a atenção pelo seu físico esculpido e carisma diante das câmaras. O casamento com Smith, no entanto, foi de curta duração e terminou em divórcio apenas um ano depois, em 1956. Pouco se sabe publicamente sobre a natureza da sua relação ou os motivos por detrás da breve união. Mas acredita-se que a crescente fama de Reeves, a agenda de trabalho exigente e as ambições na indústria cinematográfica possam ter contribuído para o desgaste no casamento. A curta duração da relação sugere que Reeves, naquele momento inicial, talvez não estivesse preparado para conciliar os rigores de Hollywood com as responsabilidades de uma vida pessoal estável. Anos mais tarde, Reeves encontrou uma parceria mais duradoura com Aline Sarsiarovitz, com quem se casou em 1963. Aline, por vezes chamada Aline Czartoryski, era supostamente oriunda de uma família da aristocracia europeia, o que acrescentou uma dimensão singular à relação. O casamento coincidiu com o auge da carreira de Reeves como estrela internacional de cinema. No início da década de 1960, era já um nome conhecido em toda a Europa, especialmente em Itália, onde protagonizou vários filmes populares de peplum e de espada e sandália que cativaram o público. Aline esteve ao seu lado durante estes anos prolíficos, apoiando-o enquanto trilhava o seu caminho na indústria cinematográfica europeia, lidando muitas vezes com agendas de filmagens exaustivas e com as exigências físicas dos seus papéis. A relação entre ambos era de respeito e afeto mútuos, durando mais de 25 anos, até a morte de Aline em 1989. A morte dela foi um grande golpe emocional para Reeves, e aqueles que o conheciam disseram que ele ficou profundamente abalado com a perda. Não foi apenas a sua esposa, mas também a sua confidente e companheira mais próxima durante o capítulo mais marcante da sua vida profissional. Após vários anos de luto e um estilo de vida relativamente reservado, Steve Reeves voltou a encontrar companhia em Deborah Ann Englehorn, com quem veio a casar em 1994 ou 2008, dependendo do contexto. Este terceiro casamento aconteceu nos seus últimos anos, muito depois de se ter retirado da representação e de se ter estabelecido numa existência mais tranquila, longe dos holofotes. Nesta altura, Reeves vivia uma vida mais calma no sul da Califórnia, dedicando-se à escrita, promovendo o culturismo natural e desfrutando dos frutos do seu legado. Deborah trouxe uma sensação de alegria e estabilidade renovadas à sua vida.
Ao contrário dos seus relacionamentos anteriores, que se desenrolaram no meio do caos da fama e dos sets de filmagem, este último casamento foi marcado pela tranquilidade e por interesses em comum. Juntos trabalharam em diversos projetos, incluindo livros sobre fitness e materiais educativos, promovendo a saúde e o exercício físico. Deborah foi fundamental para ajudar a preservar e promover o legado de Reeves nos seus últimos anos. E o seu casamento serviu como testemunho da necessidade duradoura de companheirismo e ligação, mesmo após uma vida de conquistas públicas e provações pessoais. Entre as muitas relações complicadas que Steve Reeves viveu durante a sua extensa carreira em Hollywood e no cinema internacional, nenhuma pareceu provocar tanta animosidade genuína como os seus sentimentos por Raymond Burr. Embora Reeves, conhecido pela sua presença carismática e papéis fisicamente imponentes, mantivesse geralmente uma postura profissional e respeitosa para com a maioria dos seus colegas, Burr destacava-se como uma exceção. Uma figura que, para Reeves, personificava tudo o que considerava intolerável, tanto a nível pessoal como profissional. Os observadores, e principalmente aqueles que estudaram as carreiras e a vida pessoal destes dois homens, apontam frequentemente vários fatores que contribuíram para o conflito. Em primeiro lugar, o forte contraste nas suas personalidades e estilos de trabalho desempenhou um papel importante. Reeves, um antigo culturista que fez a transição para a representação com um forte sentido de disciplina e humildade, achava frequentemente o comportamento autoritário e, por vezes, prepotente de Burr irritante. Burr era conhecido pela sua presença intensa, por vezes teatral, dentro e fora do ecrã, o que contrastava com a abordagem mais direta e pragmática de Reeves. Mais importante ainda, Reeves sentia que Burr simbolizava um tipo de política e ego de Hollywood que detestava profundamente. Embora Reeves tivesse alcançado uma fama considerável, especialmente no gênero épico de espada e sandália, com filmes como Hércules e Os Últimos Dias de Pompeia, a sua ascensão ao estrelato foi marcada por significativas lutas contra o sistema de estúdios e a estereotipagem. Reeves falava frequentemente sobre a frustração de ser rotulado em papéis com base no seu físico, lutando contra julgamentos superficiais em vez de ser apreciado pelo seu verdadeiro potencial. Burr, por outro lado, parecia navegar na indústria com uma autoconfiança e astúcia estratégica que Reeves considerava manipuladoras e desonestas. Os encontros pessoais entre os dois, segundo os relatos, pouco contribuíram para aliviar esta tensão. Durante um evento memorável, fosse num set de filmagens, numa função pública ou numa festa privada, Reeves e Burr desentenderam-se, com uma interação marcada por uma hostilidade velada e desprezo mútuo. Segundo vários relatos de pessoas próximas, Reeves sentiu que Burr era condescendente e desdenhoso, menosprezando as suas conquistas e talvez tentando afirmar a sua dominância em contextos sociais ou profissionais. Tal comportamento apenas intensificou o ressentimento de Reeves. Além disso, Reeves admirava a autenticidade e a bondade, qualidades que, na sua opinião, faltavam a Burr. A reputação de Burr de ser algo implacável nas suas negociações profissionais, aliada a uma aparente frieza nas suas relações interpessoais, contrastava profundamente com os valores de Reeves. Reeves, apesar da sua fama e aparência, manteve-se um homem humilde que valorizava a camaradagem e o respeito. A atitude contrastante de Burr era, portanto, mais do que um simples choque de personalidades. Tornou-se um símbolo de um conflito mais amplo entre duas abordagens muito diferentes da vida e do sucesso em Hollywood. Especula-se também que Reeves via Burr como um rival, não só em termos de prestígio profissional, mas também em termos de reconhecimento público. Os papéis de Burr, particularmente em séries televisivas icônicas como Perry Mason, valeram-lhe imensa popularidade e aclamação da crítica, criando um holofote que Reeves talvez invejasse ou ressentia. Esta inveja profissional, combinada com ressentimentos pessoais, alimentou a antipatia de Reeves. No final de contas, o ódio de Steve Reeves por Raymond Burr não era apenas uma irritação passageira, mas um sentimento profundo e duradouro. Era um tipo de aversão que transcendia a simples rivalidade profissional ou a antipatia pessoal. Para Reeves, Burr representava um espinho na sua carreira, a personificação de tudo o que desejava evitar na sua própria vida e trabalho. Apesar da imagem pública geralmente afável de Reeves, aqueles que lhe eram mais próximos sabiam que, quando se tratava de Raymond Burr, os seus sentimentos eram inequivocamente severos e inequívocos. Reeves odiava-o mais do que qualquer outra pessoa que já tivesse conhecido.
O culturismo deveria ser um desporto orientado para a saúde, e não para o consumo de drogas. Nunca se disse uma verdade maior. Esta declaração simples, mas profunda, capta a essência do que Steve Reeves representou ao longo da sua vida e carreira. Reeves, uma figura lendária no mundo do culturismo e da cultura física, personificava uma visão do desenvolvimento físico enraizada não em atalhos ou no aperfeiçoamento artificial, mas na disciplina, no treino natural e na busca pela saúde integral. Ao contrário de muitas tendências modernas que foram ofuscadas pelo uso de drogas para melhorar o desempenho, a abordagem de Steve Reeves baseava-se numa filosofia que celebrava a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. Reeves alcançou a fama em meados do século XX, uma época em que o culturismo era muito menos comercializado e certamente menos contaminado pelo uso generalizado de esteroides e outros produtos farmacêuticos que dominam o desporto hoje em dia. O seu físico impressionante, caracterizado por um equilíbrio perfeito entre musculatura, simetria e proporção, foi conquistado através de um trabalho árduo e consistente, de uma nutrição adequada e de um compromisso inabalável com os métodos naturais. O sucesso de Reeves foi uma prova do que o corpo humano conseguia alcançar sem a influência de drogas. Foi um verdadeiro pioneiro que inspirou gerações a abraçar o fitness como uma prática holística e centrada na saúde. No entanto, com a evolução do culturismo, o desporto começou infelizmente a aproximar-se de uma cultura orientada para o uso de drogas. A procura por músculos maiores e resultados rápidos levou muitos atletas a dependerem fortemente de esteroides e outras substâncias, frequentemente com um elevado custo pessoal. Esta mudança não só alterou a percepção pública do culturismo, como também comprometeu a saúde e o bem-estar de inúmeros competidores. A declaração de Reeves serve como um lembrete pungente de que o culturismo, na sua essência, deve concentrar-se em melhorar as capacidades naturais do corpo, promover o bem-estar e incentivar a longevidade, e não em sacrificar a saúde por ganhos temporários. Não crepúsculo da sua vida. Steve Reeves enfrentou a sua própria batalha contra problemas de saúde. Na tarde de sexta-feira, 28 de abril de 2000, Reeves foi submetido a uma cirurgia exploratória no âmbito do seu tratamento para o linfoma, um tipo de cancro que afeta o sistema linfático. Apesar dos esforços da sua equipe médica, surgiram complicações e Reeves faleceu tragicamente pouco antes do meio-dia de segunda-feira, 1 de maio de 2000. A sua morte foi causada por um coágulo sanguíneo, um fim trágico para um homem que dedicou a sua vida à promoção da vitalidade física e da saúde. Steve Reeves faleceu no Hospital Palomar, em Escondido, na Califórnia. Um local marcado por uma história comovente, pois foi também onde a sua segunda mulher tinha falecido anos antes. A vida e o legado de Steve Reeves representam um argumento convincente para o regresso do culturismo às suas raízes como uma disciplina orientada para a saúde. A sua abordagem sublinha a importância de respeitar os limites naturais do corpo, priorizar o bem-estar e cultivar um estilo de vida sustentável, em vez de procurar uma estética passageira através de meios prejudiciais. Numa era em que as pressões e tentações para a melhoria do desempenho são maiores do que nunca, a filosofia de Reeves continua a ser um farol, encorajando atletas e entusiastas a honrar o verdadeiro espírito do culturismo, escolhendo a saúde em vez de atalhos, a longevidade em vez da gratificação imediata e a integridade em vez do compromisso e da perfeição.